Fala pessoal do YouTube, do Futebolês, né? Um jogo frustrante para a torcida do Ceará, né? Quando o Ceará podia conseguir mais 3 pontos, se firmar nessa briga pelo atual G8, né? Com a vitória do Palmeiras na Copa Libertadores, está definido o G8, 8 vagas para a Libertadores do ano que vem. O Ceará vacilou em casa, voltou a tropeçar dentro dos seus domínios e pior, para um adversário direto, viu o Atlético Paranaense vencer por 2-0 e ultrapassá-lo na tabela, né? Chegou ao mesmo número de pontos, mas nos critérios de desempate o Furacão leva vantagem. Antes da gente entrar um pouquinho mais sobre o jogo, eu quero agradecer a todo mundo que está inscrito no canal, e se você não está inscrito, por favor se inscreva, botãozinho vermelho aqui do lado, você pode se inscrever, participar, receber todo o material produzido pela gente aqui do Futebolês, principalmente esse, que é feito apenas para a web, apenas aqui para o YouTube. É muito legal ter esse contato com vocês via YouTube. Vamos lá falar um pouquinho da partida em si, né? Um jogo em que o Atlético tinha mais posse de bola, mas o Ceará era mais incisivo no ataque. No primeiro tempo, o Ceará teve pelo menos 2 chances bem interessantes, mas ou falhava no penúltimo passe ou na conclusão do gol. Já o Atlético, mesmo com posse de bola, pulsava muita bola na área, o Renato Kaiser não conseguia fazer muita coisa para cima da dupla de zaga do Ceará, que fazia um bom jogo ali, o Thiago e o Luiz Otávio. Tentava uma formação em que o Nicão jogava nas costas do Alisson, o Vitinho do outro lado, mas na real o Atlético também não criou muita coisa. O Ceará, se não foi um time avassalador, de fato não foi. Tinha no Lima um jogador fazendo uma boa partida, o Lima serviu, por exemplo, o Kleber, que quase faz um golaço de cobertura, apesar do Bandeira ter dado impedimento. É um lance que certamente iria por VAR ali no final do primeiro tempo, em que o Thiago Heleno tira em cima da linha, acho que até o Kleber não estava em posição irregular. Outra bola do Lima um pouco antes para o Vina, o Vina bateu cruzado, o Kleber poderia ter aproveitado. Enfim, num jogo de poucas chances claras, o Ceará era mais ofensivo, o Ceará, mesmo com menos posse de bola, agredia mais o Atlético, conseguia criar mais problemas para a meta atleticana do que o contrário. Na volta do intervalo, o desenho da partida continuou mais ou menos o mesmo, com o Ceará sendo mais forte no campo de ataque, tendo mais presença no campo de ataque, mas às vezes falhando na finalização. Tem uma logo aos 33 segundos que o Vina pega mal, ou naquele penúltimo toque, aquele para deixar alguém em posição de gol. E mesmo assim o Lima fez uma boa jogada que o Kleber bateu e a bola resvalou no zagueiro e foi para o Paulo Henrique, foi para fora. Era um time que tentava mais, enquanto o Atlético não conseguia fazer muita jogada de ataque de fato para cima do Ceará. Aí os times começaram a mexer, o Paulo Autuori colocou o Bissoli e o Carlos Eduardo, já tinha entrado no intervalo, colocou o Bissoli. E aí, para você ter uma ideia, como era difícil o Atlético também criar num jogo que ficou muito em meio de campo, um Ceará tentando travar para sair em velocidade, enquanto o Atlético cadenciava mais, o Atlético vem finalizar, e não foi ao gol, numa jogada com o Bissoli, que o Luiz Otávio trava e vai para fora, porque não conseguia finalização. Antes disso, teve uma cabeçada do Vitinho no primeiro tempo, mas sem muito perigo. Porque era muito disso, né? Um Ceará se fechando para sair em contra-ataque. Quando sair em contra-ataque, tentava agressão, tentava conseguir uma jogada. O Léo Chu, por exemplo, muito abaixo. Aliás, foi um jogo em que aquele trio de meio de campo, o melhor deles foi o Lima pelo lado direito, né? Porque o Léo Chu não foi muito bem, tanto é que o Guto Ferreira optou pela entrada do Leandro Carvalho, que há muito tempo não aparecia na equipe e, na verdade, também não acrescentou muita coisa. O jogo tinha muito cara de 0-0 por conta da ineficiência do Ceará no ataque e pela dificuldade do Atlético de abrir espaço real, de conseguir finalizar em direção ao gol do Richard. Só que o futebol, quando o jogo está muito parelho, um erro individual, um vacilo, um cochilo, pode dar um problema. O Ceará vinha saindo com a bola, o passe do Lima nem é tão esticado, o Alisson dá uma bobeira, e aí o Carlos Eduardo cai na cara do gol. Na primeira finalização em direção ao gol do Richard, o Carlos Eduardo fez 1-0 para o Atlético. Já eram 39 minutos do segundo tempo, o Guto Ferreira tenta ali meio que às pressas algumas substituições para deixar o time mais ousado, tira o próprio Alisson, coloca o Kelvin, coloca o Pedro Nares, coloca o Wesley. Era a ideia de jogar o Ceará para o campo de ataque, não deu nem tempo de surtir efeito, aí já na jogada mais de contra-ataque, o Carlos Eduardo dá um drible espetacular em cima do Thiago Panussá e faz o 2-0. Então é meio que um resumo de um jogo que tinha um Ceará mais incisivo no ataque, mas que não conseguia finalizar com muito perigo a meta do Santos, às vezes por ineficiência na finalização, às vezes por um erro de passe bobo na hora da conclusão, de deixar o companheiro na cara do gol de forma mais incisiva. O Atlético jogando mais a sua forma, cadenciando mais o jogo, aproveitou um erro individual e depois na outra, no desespero do Ceará, o Carlos Eduardo fez um golaço e deu números finais ao jogo. Foram 2 finalizações do Atlético em direção ao gol, 2 gols do Atlético, que com isso vence, ultrapassa o Ceará na tabela, faltando 5 jogos para o restante da classificação. Cabe o Ceará agora fazer o que ele fez de melhor durante o campeonato,
buscar resultados fora de casa. Vai ter 2 jogos seguidos em São Paulo, um contra o Corinthians, outro contra o próprio São Paulo. Contra o Corinthians, um confronto diretíssimo. O Corinthians não jogou na rodada, era o jogo contra o Santos que foi adiado por conta da final da Copa Libertadores, e depois um São Paulo que vem em queda livre, né? O São Paulo ainda não venceu em 2021, perdeu de novo hoje para o Atlético Goianiense, então o Ceará vai ter que buscar em São Paulo esses pontos perdidos, se quiser manter esse sonho que seria espetacular de conseguir uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, na verdade, da próxima temporada, né? Porque será já em 2021. Eu quero agradecer a todo mundo que está inscrito no canal, muito obrigado a todos. Se você não está inscrito, se inscreva, participa do Futebolês junto com a gente. E fica de olho que a qualquer momento a gente está de volta, ó, com material produzido só aqui para a web. Um abraço para todo mundo e aí fica por aí, fica ligado.